Olá, olá, como vão vocês? Sejam bem-vindos ao canal Educação. Professor Adeildo aqui com vocês para mais uma aula. A gente começou na aula passada falando sobre comunicação visual e hoje a gente vai entrar nessa questão da comunicação visual com o meme. E aí, você sabe o que é o meme? Quem é que não sabe, né? Hoje em dia, todo mundo fala de meme. Inclusive, virou sinônimo de piada. Quando você faz uma piada, uma coisa, usando um meme, aí alguém fica às vezes não gosta, tá, calma, é só um meme. Tipo que a gente falava antigamente, né? É só brincadeira, é só piada. Então vamos ver. Hoje, interrogando um meme. Como é que a gente vai fazer isso, interrogar esse meme? Hoje são 17 de agosto. Vamos começar? Olha só, eu trouxe aqui para vocês essa primeira imagem e essa pergunta. O que é meme? Bom, o meme é um termo grego, ai que chique, né? É um termo grego que significa imitação. Pronto, você contou uma coisa, a pessoa ouviu, achou interessante, ele imita, repete ou refaz a ação, a imagem, a informação, certo? O termo é bastante conhecido e utilizado no mundo da internet e deixa eu informar para vocês que esse mundo da internet está com pouco tempo que está rodando, certo? Anos 80 para cá, certo? Que ele foi se desenvolvendo. Nos anos 90 a coisa já estava mais fervendo, certo? Agora, dos anos 2000 para cá é que essa internet realmente chacoalhou porque ela passou a estar na mão da gente. A internet foi criada lá no início dos anos 50, 60 para comunicação entre universidades. Depois isso passa para o dia a dia, a gente começa a usar o chamado electronic mail, ou correio eletrônico, que a gente chama de e-mail. Depois isso passa para os smartphones, porque os celulares apareceram, e aí a gente teve uma condição bem pessoal de se comunicar com as pessoas. Esses celulares foram transformados em smartphones, ou seja, telefones inteligentes, e aí entra a internet e a gente não larga mais. Por isso que eu digo, hoje em dia é mais popular essa coisa da internet por conta do desenvolvimento, né, da informação digital e dos smartphones. Bom, o meme se refere ao fenômeno da viralização de uma informação. Ou seja, qualquer vídeo, imagem, frase, ideia, música e etc., que se espalhe entre vários usuários rapidamente, alcançando muita popularidade, é chamado de informação que viralizou. Viraliza como o quê? Como um vírus. Você sabe que o vírus, quando ele transmite alguma doença, né, ele é invisível, a gente não tem muito controle sobre isso, e se não estiver prestando atenção, a coisa passa de uma pessoa para outra muito rapidamente. Por isso, o uso dessa expressão, né, viralizar. E aqui do lado, um meme. Eu sei o que é meme, mas não sei explicar direito. Aí fica aí, né, a referência da cara do Chico Buarque. Deixa eu pegar aqui uma canetinha para trabalhar melhor com vocês. Gente, o negócio não quer obedecer. Espera aí, cadê a caneta? Chegou. Caneta vermelha. Aqui o Chico Buarque. Esse meme do Chico Buarque, essa imagem, alguém teve a ideia de pegar, porque é a capa de um disco dele, certo? Ele sorrindo e ele sério. Alguém teve a ideia de, não, vou fazer aqui uma brincadeira com isso. E aí pegou. Aí passa de um para outro, depois mudam as referências. Vira o quê? Meme. E viraliza. Continuando. Alguns exemplos de memes muito populares são esses aqui que são chamados de rage faces. O chamado Forever Alone e o Troll Face, cujas imagens representam, respectivamente, o indivíduo que será sempre solitário e o indivíduo que gosta de trollar os outros. Trollar é uma experiência bem... Experiência não, é uma palavra, uma expressão, né? Bem interessante. Então esse é o Forever Alone, esse é o Troll Face. Garotada aí no máximo com 25 anos de idade, né?
sabe exatamente quando foi que isso se popularizou. Agora, o que é trollar? Antigamente, no meu caso, quando eu falo antigamente, é coisa assim de uns 30 anos para trás, a gente usava outras expressões para dizer que estava fazendo uma brincadeira com a pessoa. Pregar uma peça, né? Tirar onda com a cara do outro, fazer uma brincadeira, né? Hoje a gente usa muito essa expressão, trollar. Mas o que é isso, trollar? É uma gíria da internet, veja bem, já é uma coisa que nasceu no meio da internet, que significa zoar, chatear, tirar sarro. No bom nordestinês de Teresina, caçar conversa. Okay? Consiste em sacanear os participantes de uma discussão em fóruns da internet com argumentos sem sentido, apenas para enfurecer e perturbar a conversa. Sério, professor, acontece isso? Acontece. Aí quem acompanha esse trollado é o Trollface, que é um meme. Atualmente, o ato de trollar alguém não acontece só no ambiente virtual. Também pode acontecer entre amigos, colegas ou familiares, quando é preparada alguma brincadeira com esse objetivo. As brincadeiras ou armadilhas para trollar alguém são variadas e algumas muito sofisticadas. Quem acompanha rede social, que tem tempo para isso, né, sabe da inteligência, né, muitas vezes mal direcionada, mas da criatividade das pessoas em fazer, em armar essas brincadeiras. A gente vê muito isso em redes sociais, onde o vídeo é mais presente. A gente vai ter aí o mais novo, né, o TikTok, mas o Instagram está acompanhando esse processo aí. Mas, beleza, trollar. Mas o que é um troll? Nesse contexto, designa-se por troll o indivíduo que tem tal comportamento, que consegue fazer com que alguém caia nas suas armações. Aí já não é tão popular chamar assim, né? O brasileiro, o nordestino, ele vai transformar em terminação profissional as coisas. Não vai chamar de troll, talvez ele chame de trollador, pessoa que faça isso. Mas, em suma, é isso aí. O troll intelectual é um dos mais comuns que surgem nos fóruns, né? A usar vocabulário refinado para se impor no grupo. Acredita-se que o termo troll tenha surgido na Usenet, o sistema de troca de informações em rede. O troll era o usuário que sistematicamente entrava nos fóruns para provocar os participantes. Foi até criado o jargão Don't feed the trolls, não alimente os trolls, para instruir os participantes das comunidades para não darem atenção às provocações deliberadas dos trolls. Na internet de hoje, é mais comum você falar de hate, que vem do inglês, significa odiar, né? Não gostar, e todas as reações negativas em torno de uma postagem geralmente é conhecida como hate. E não tem nada a ver com brincadeira, certo? Não é trollagem. O hate é uma coisa mais séria, uma coisa, inclusive, que deve ser combatida em internet. A ideia de meme pode ser resumida por tudo aquilo que é copiado ou imitado e que se espalha com rapidez entre as pessoas. Como a internet tem a capacidade de atingir milhões de pessoas em alguns instantes, os memes de internet podem também ser considerados como informações virais. Isso aí é a explicação, né, básica do que é um meme e como ele se dissemina. Eu lembro, na era antes da internet, geralmente no ambiente escolar, em que a gente tinha uma informação num dia, no outro dia essa informação estava rolando pela escola numa parte, no outro dia isso já tinha atingido outro nível e tal. Isso demorava aí uns 3, 4 dias para a informação realmente viralizar na escola toda, depois da escola para o bairro, as famílias, depois a cidade, até atingir o principal modo de informação de todo mundo, que era a televisão. Televisão aberta.
Então a gente só tinha essas opções aí. Hoje em dia a informação está na mão de todo mundo, principalmente a informação pessoal. Quando as redes sociais apareceram, foi aberto um leque imenso para as pessoas, né, de se exporem. Então, antes você tinha o seu álbum de fotografia em casa, você tirava suas fotos, queria mostrar para os amigos, eles tinham que ir na sua casa, ou você levava o seu álbum de fotografias para a casa deles, para o trabalho, para a escola, para mostrar suas fotos. Ou, se você fosse uma pessoa assim bem chique, você saía, sua foto saía na coluna social do jornal. Ok? Mas hoje em dia não, você faz suas fotos sem precisar imprimir e mostra para o mundo inteiro se a sua rede social tivesse alcance. Certo? Então, é uma coisa muito rápida. E essas informações virais têm essa vantagem, né, de estar num ambiente em que elas podem se disseminar muito rapidamente. Continuando aqui. Origem dos memes. O conceito de meme teria sido criado pelo zoólogo e escritor Richard Dawkins em 1976. Eu já era vivo. Quando escreveu no livro The Selfish Gene, ou O Gene Egoísta, que tal como o gene, o meme é uma unidade de informação com capacidade de se multiplicar através das ideias e informações que se propagam de indivíduo para indivíduo. Os memes constituem um vasto campo de estudo da memética. Ei, professor, e é sério essa coisa? É um negócio sério, gente. Não é só brincadeira, não é só piada, não é só imagenzinha engraçadinha, não. Isso tem um fundo científico, certo? Estudado, porque é um fenômeno social. Ok? E nasce aqui dessa proposta informativa aqui. O primeiro meme a ser utilizado na internet foi provavelmente criado em 1998 por Joshua Schachter, que na época tinha 24 anos e trabalhava no serviço de weblog chamado Memepool, onde vários usuários podiam postar links interessantes e compartilhar com as pessoas. Aí tem aí, né, a origem do primeiro meme. Mas o que é uma técnica mnemônica? Eita, o nome vai ficando cada vez mais complicado. Meme, né? Estudo da memética, técnica mnemônica. Isso a gente usava demais no fundamental na década de 80, começo da década de 80. Bom, é uma técnica auxiliar de memória, que pode ser usada para guardar fórmulas utilizando as iniciais das palavras, entre outros modos. A modalidade que importa para descrever os memes de hoje é a pictórica, ou seja, a imagem. Hoje, né, onde imagens, né, passam um conceito, um sentimento, um significado. Antigamente, a gente usava as palavras. Por exemplo, quando eu estava no quinto aninho do fundamental, antigamente chamado de quarta série do primário, a gente estava aprendendo em ciência os planetas. Gente, era só 9 planetas. Mas uma criança para decorar isso tudo, né? Aí a gente usava essa frase bem aqui. Minha velha traga meu jantar, sopa, uva, nozes e pão. Para cada letra, para a gente lembrar. Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão, que nem é mais planeta. Só que assim, eu aprendi aqui em Teresina não sopa, uva, nozes e pão. A gente falava sopa, uva e 9 pães. Aprendi com minha irmã mais velha assim. Para poder decorar, né, o nome dos planetas para botar na prova. E não era só isso. Outras técnicas em ciências, em matemática, em química, em português, que a gente usava essas palavrinhas, essas frases feitas, para aproveitar a primeira letra de cada palavra para ir lembrando dos outros nomes. Ah, mas assim talvez não desse certo, para a gente dava, ok? É mais fácil para a garotada de hoje porque os memes usam uma imagem para isso. Então essa referência é
pictórica. Por que eu digo que é mais fácil? Talvez não seja mais fácil, mas é mais rápido. Porque uma imagem fala por 1000 palavras. Certo? Professor, dá para usar meme para a gente estudar, para a gente memorizar as coisas? Com certeza. E nessa matéria aqui a gente vai aprender um pouco sobre isso também. Onde é que ficava o sol aqui nessa técnica memética? A gente não precisava. O sol é sol. Quem que vai esquecer do sol? Não? Vamos lá. Como funcionam? Como funciona o meme? Bom, o meme é uma imagem transmitida para viralizar na internet. Isso aí a gente já entendeu. Complementada com texto, compartilhando comentários pontuais sobre símbolos culturais, ideias sociais ou eventos atuais. Sim, tem tudo isso dentro de um meme. E é uma comunicação absurdamente rápida, porque você já entende assim de cara. Exemplo, a pessoa pegou, gente. Como é que você faz um negócio desse? Assim, eu falo assim, da pessoa parar e ter essa ideia. Alguém pegou a Santa Ceia, que é uma referência cristã católica de uma passagem bíblica, né, onde Jesus vai preparar, apresentar para os discípulos a última ceia antes dele ser crucificado, e eles estão juntos. Essa referência aí é do Leonardo da Vinci, porque vários pintores, vários artistas fizeram, né, tentaram fazer a sua representação da última ceia, né? E o Da Vinci é o referencial para isso, porque a dele ficou mais famosa. E ele pintou, muita gente pensa que é o quadro, inclusive, a pintura do Da Vinci, na verdade é um afresco pintado na parede de um refeitório, de um mosteiro, e a pessoa retirou os discípulos da imagem e colocou em quadros na parte de cima, só o detalhe de cada um deles com o nomezinho referenciando aqui do lado. E Jesus ali sozinho. Gente, quem viveu, todo mundo viveu, né? Está com pouco tempo, a situação, né, da gente de dar aulas, de se reunir via internet, certo? Via esse bate-papo virtual. Eu mesmo, como professor, várias aulas, tendo que aprender ali na hora, liga o microfone, não liga, a aula está sendo transmitida, não está, tudo isso a gente passou. E aí essa pergunta, estão todos com som? Acho que foi a pergunta que a gente mais fez quando começou com essa história de dar aula via internet, né, via Meet, via outras plataformas. Então a gente já se identifica na hora quando a gente vê essa imagem. E aí a gente fazia referência de Cristo com os seus discípulos, certo? E aí, todo mundo com som? Então, é uma informação que trata ao mesmo tempo de muitas referências e símbolos culturais, de ideias sociais e de eventos atuais. Então, você trazer uma referência do século XVI, que é a pintura do Leonardo da Vinci, e estabelecer uma comunicação com uma coisa bastante contemporânea, isso é ou não é arte? Inclusive, o meme está sendo visto aí por bastante gente que estuda esse processo como uma evolução da arte sequencial. Isso, arte sequencial, quadrinho, cinema, isso, tudo, revista. Beleza? Bom, vamos lá. É normalmente uma foto ou vídeo, o meme é normalmente uma foto ou vídeo, embora possa ser um bloco de texto. Quando atinge muitas pessoas, ele se espalha por meio de plataformas sociais como Twitter, Facebook, Instagram, mensagens de texto, entre outros. Quanto mais um meme é difundido, maior é a influência cultural que ele tem. Existe um meme, vou mostrar depois aqui, que foi criado no Brasil e que é usado na Coreia, nos Estados Unidos. E muitas pessoas passam de celebridades locais para celebridades mundiais por causa do meme. Vamos lá, olha aí, quem não conhece. A nossa Nazaré Tedesco, fazendo cálculo. Uma pessoa vendo essa imagem, porque esse é um momento em que a personagem
está realmente pensando sobre alguma coisa, né, que aconteceu ou criando um plano mirabolante. Aí a criatura pega quadros, coloca símbolos matemáticos, geométricos, e a gente entende imediatamente o que está acontecendo. Esse meme da Nazaré, ele é conhecido nos Estados Unidos todinho. E uma vez a Renata Sorrah foi aos Estados Unidos e foi reconhecida na rua por causa do meme. Alguns memes podem durar por um tempo, pois representam algo atemporal, que ainda soa, aliás, pode durar isso por um tempo, pois representam algo atemporal que ainda soa como verdadeiro para as pessoas, como a paternidade, por exemplo. Outros memes são específicos para um evento ou ideia e tendem a desaparecer após um período, porque as referências, elas precisam estar envolvidas com questões de longa duração, se o meme quiser se manter eterno ou próximo disso. E se ele estiver muito ligado a questões mais locais, mais específicas de um nicho, de uma ideia que está sendo discutida, mas depois entra em esquecimento, aí esse meme já vira efêmero, certo? Já não vai durar tanto. Vamos lá. Para que utilizar um meme? Me diga. Ora, quando a gente começou antes de entrar no texto, quando a gente começou com as plataformas de mensagem por texto, quando a gente começou com o WhatsApp, interessante que aqui no Brasil a expressão foi transformada. A expressão WhatsApp em inglês é quando você quer perguntar para uma pessoa como é que tá. Tipo assim, e aí? E aí, como é que tá? Quer dizer, WhatsApp. Tipo, o que tá havendo? O que há? Né? Eu tenho uma amiga, uns 70 e poucos anos, que diz sempre assim, e aí, o que há? Esse o que há, na expressão do inglês, é WhatsApp. A pessoa que criou a plataforma, ela pensou nisso, em você mandar uma mensagem para alguém rápida, tipo, e aí, o que há? Me diz alguma coisa. E ela usou o app, que é o UP no final, que é para cima, e colocou app, de aplicativo. Então ficou WhatsApp. Só que aqui no Brasil a gente vai, né, acostumando a língua com as coisas. E de WhatsApp para Zap, filho, foi um pulo. A expressão se tornou um meme. Zap, 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 certo? E pegou, e a maior parte das pessoas usam o Zap. Me passa aí teu Zap. Estão entendendo como a coisa é bem orgânica? Bom, para que utilizar um meme? Acredita-se que por conta da velocidade da informação, que é o mais importante. Os memes são um fenômeno social mundial. Quanto mais ressoa nas pessoas, mais elas o compartilham e a mensagem se espalha. Os memes são geralmente engraçados, mas muitas vezes esse humor é injetado com comentários políticos ou sociais irônicos, o que ajuda muito na compreensão de certas questões, certo? E também ajuda a dar uma aliviada em assuntos mais pesados. Essa é a nova forma de comunicação ou protesto que atinge o maior número de pessoas de forma orgânica. Empresas já estão utilizando a técnica para difundir uma marca ou conceito de campanha. Isso mesmo que vocês ouviram. Empresas já estão utilizando essa técnica mimética para difundir uma marca ou conceito de campanha, se utilizando do fenômeno social para fins publicitários. E essas empresas, elas sabem o que estão fazendo. Porque, assim, no mercado, quem não é visto não é lembrado e não é consumido. Então, não é de se estranhar que quando uma plataforma, seja ela de comunicação por vídeo, por foto ou por mensagem, ela é muito popular, é claro que as empresas vão procurar esse espaço para serem vistas também. A plataforma de vídeo TikTok, que ainda hoje é um pouco criticada por ser uma plataforma para postar bobagem, não sei o que e tal, ela cresce numa velocidade estonteante e tem também a questão de ser bastante procurada por empresas
porque essas empresas se adaptam, né, ao processo de comunicação e elas precisam ser vistas. E nessa hora não existe preconceito. As empresas vão atrás de onde as pessoas estão reunidas para elas poderem ser vistas, senão o mercado não acompanha, certo? Então, um dos motivos para se utilizar um meme alcançou, né, a velocidade da informação alcançou o meio publicitário. E é necessário. Inclusive, gente, a característica das campanhas publicitárias. Se um jeito de dançar num vídeo de uma plataforma, um jeito de falar, uma expressão, ela cai no uso, num forte uso, as pessoas usam bastante, é provável que você encontre campanhas publicitárias que vão copiar a mesma fórmula. Para quê? Para você identificar mais rápido. Isso também é uma linguagem mimética. Certo? Mas vamos lá. O primeiro meme do mundo é mais antigo do que você imagina. É de antes da internet. Certo? Está aqui pequenininho, mas vou ampliar para vocês. No quadrinho vemos 2 desenhos. Um de um homem todo arrumado, né, com traços finos e realistas, e o outro que mais parece ser um rascunho de criança. No texto da tirinha, lemos: como você acha que está quando o seu retrato é tirado, como você realmente está. É o expectativa e realidade, gente. Expectativa e realidade. Olha lá, a figura é essa. How do you think you look when a flashlight's taken? Como você pensa quando o flash é disparado, ou seja, quando o retrato é feito. How you really look, como você realmente está. Isso acontecia bastante com a questão da fotografia analógica. O sofrimento dessa minha geração ir para trás, de você ter que comprar uma máquina fotográfica, comprar um rolo de filme, fazer todas as fotos e não ter ideia de como a foto ia sair antes de revelar, era massacrante para a gente. Aí você gastava uma grana com um rolo de filme de mais ou menos entre 12 poses e 36 poses. Sim, você tinha esse limite de 36 poses no rolo de filme. Fazia as fotos que você queria, essas fotos mais caseiras, né? Levava o rolo no final, se você não queimasse o filme. E se você abrisse a máquina onde o rolo estava num lugar muito claro, queimava, né? Se você não manipulasse direito, não passasse direito o filme na máquina, tudo podia queimar o filme. E aí você levava para uma loja especializada que iria fazer a revelação do seu filme. Pagava uma grana para isso e só então você ia ter noção de quantas fotos prestaram, certo? De quantas não queimaram, de quantas você conseguiu fazer o foco, de quantas a composição saiu legal, tudo isso. Então essa questão da fotografia era de uma preocupação da gente organizar a foto, a posição das pessoas, a composição, antes de fazer a foto. Então, cuidado, fazer o quê? X, digam X, tá. Tudo isso era para contornar esses poréns. Hoje em dia, não. Você está aqui com o seu celular e você vai fazendo as fotos. Acontece mais entre jovens, adolescentes. Eles fazem fotos numa velocidade e aí depois eles escolhem, dentro das 400 milhões de fotos que eles tiraram, eles escolhem algumas tudo e postam. Ou posta tudo. Então a gente não tem mais essa preso, a gente não está mais tão preso a essa coisa do que vai sair depois, né? Realidade e expectativa. Mas antigamente tinha muito disso. E isso aqui é de que ano? Deixa eu ver, eu não coloquei, mas início do século XX, né? Porque a fotografia foi criada no final do século XIX. Aí a gente vai ter essas fotografias mais populares no começo do século XX, 1910, 1920 mais ou menos. E é isso, esse aqui é o Expectativa e Realidade, realmente o primeiro meme. São infinitos os exemplos de memes. Por isso existem sites específicos desse tema, como o Know Your Meme, né, que lista alguns tipos e explica o conceito. 2 tipos de memes mais comuns podem ser frases,
comumente acompanhadas de figuras, né? São informações com tom jocoso e trocadilhos, ou desenhos geralmente em preto e branco. São imagens com traços caricatos ou fotos adaptadas a desenhos. Graças aos memes, os denominados fenômenos da internet ganham força e um espaço na web rapidamente. São vídeos com milhões de acessos em apenas poucas horas, músicas e canções ouvidas por muitas pessoas em poucos minutos, entre outras novidades divulgadas. Esse meme aí, não sou capaz de opinar. O período de vida de um meme na internet pode ser infinito, ou seja, ele pode durar bastante, você acaba muitas vezes esquecendo ali, mas na hora que ele vem de novo, você ri outra vez, ele nunca perde a graça, ele nunca deixa de ser atual, certo? E para quem não acompanhou, esse meme talvez ele não dure muito mais do que mais algum tempo, porque a garotada vai crescendo, né? Essa atriz foi convidada, né, para fazer a apresentação de uma entrega do Oscar, e parece que ela realmente não estava inteirada de muita coisa e estava ali porque estava. E ela resolveu virar meme. Sempre dizia, não sou capaz de opinar, não conheço, não vi o filme. Foi impressionante, foi muito engraçado na época. Bom, e ela acabou gerando um monte de outros memes. Bom, ou ele é efêmero, ele pode durar pouco, bem como o seu conteúdo que está sujeito a evoluir ao longo do tempo, pois uma vez postado na web, a informação estará sujeita a comentários, críticas, efeitos negativos e outros tipos de intervenções e reações. A característica principal do meme é justamente a possibilidade de ser recriado por qualquer um e a qualquer momento. Contudo, os memes são qualquer tipo de informação, ideia ou conceito, os quais poderão ser transmitidos de um local para outro de forma rápida. Certo? Às vezes não. Um bom meme, ele nasce de onde você menos espera e do nada, certo? E aquela pessoa que está ali misturada com aquele meme, ela viraliza e fica famosa de uma hora para outra. Essa fama não dura muito, certo? Talvez 15 minutos. Essa coisa de dizer que no futuro, teve uma pessoa que antigamente disse isso, na década de 70, que no futuro as pessoas iam ser famosas, todo mundo ia ser famoso por 15 minutos pelo menos. Quem disse isso foi Andy Warhol, um artista americano da linha da pop art, que trabalhou com várias mídias, era um artista multimídia, que lançou essa, né? No futuro as pessoas serão famosas por pelo menos 15 minutos. Tem gente que vira meme e dura muito mais do que isso. Aqui né, do Anonymous. Os exemplos de meme. Que bonito, hein? Michael Jackson vivo na Serra da Capivara, Piauí, comendo paçoca. Aí a reação. Olha lá. Outro. Minha mãe, não acredito que você vai tirar uma soneca se você acordou às 11 horas. Eu depois do almoço. A mimir. Gente, eu tenho 2 filhas adolescentes e elas usam muito essa expressão, a mimir. Né? Significa dizer que vão dormir ou que estão dormindo. Aliás, dormir e adolescência são 2 coisas que estão o tempo todo. O professor fazendo piada e você procurando a graça. Antes dos memes, antes da internet, a gente também usava algumas piadas, algumas brincadeiras para dizer que não viu graça na história, certo? Hoje a gente usa uma imagem como uma frase. E a imagem tem que ter a ver com a frase, claro, senão o meme não funciona. Eu estou no 18, vamos lá. Eu esperando meu filho me responder no zap, olha lá que eu falei. A palavra já foi instituída para substituir o institucional WhatsApp, então já cai no popular. E aí você coloca, se está esperando, vai esperar tanto. Tem até um esqueleto, um cachorro aqui do lado. A gente entende imediatamente. O meme não só tem que ser, ele não só viraliza, como a compreensão do processo tem que ser imediato. Se você não tem a referência daquilo que está sendo
é usado como comunicação no meme, você fica ali, ou não entende, já aconteceu várias vezes de eu olhar um meme e não pegar a referência e não entender de jeito nenhum, ou você demora um pouquinho, porque a referência vem devagar, certo? Mas a tendência é que ela seja instantânea. Ops. Bom, a gente falou também da questão de como a velocidade precisa ser... Vou voltar bem aqui para mim. Ops, demais. Sobre a questão da web e como o processo mimético tem que ser... Ele é um fenômeno social, tá ok? Quando a gente fala de que existem informações, né, que elas serão sujeitas a comentários, críticas, efeitos negativos de outros tipos de intervenções e reações, a gente está falando de um espaço que é social, que é multiculturalizado e que está à disposição de todas as pessoas que estão conectadas. Então, a internet, ela não só trouxe uma aproximação cultural entre as pessoas. No início, abrindo aqui um pequeno parêntese, a internet era vista, essa coisa da rede social, do processo de comunicação em massa ao mesmo tempo, todo mundo, foi visto de forma idílica sobre um futuro assim, de paz entre as pessoas, sabe? De comunicação, de descoberta, das culturas se integralizando. Só que em fenômenos sociais, de diferentes ideias e posicionamentos, a gente foi percebendo que não é bem assim. Quando você lança uma ideia sua e abre isso num fórum, imediatamente outra pessoa vai colocar uma contra-ideia ou ele vai fazer um comentário que vai te atingir de uma maneira positiva ou negativa, vai depender de como você vai entender o comentário. Isso acontece numa roda de conversa. Imagine num lugar onde tem muito mais gente participando e muitas vezes você atrás da tela do celular ou do computador, você se sente de certa forma confortável para confrontar os outros numa troca de ideia um pouco mais acirrada. Então a internet acabou se transformando num espaço de discussão de ideia com todo mundo, e nem todo mundo é preparado para discutir uma ideia, e ocorre muitas críticas, comentários e críticas, muitas vezes sem fundamento, porque a pessoa não conhece, ou não aceita, aí depois várias ideologias diferentes, religiões diferentes. E as empresas começaram a perceber que essas coisas também deveriam ser levadas em consideração e os públicos começaram a ser identificados e direcionados para certo consumo de certo produto, ok? Quando a gente vai falar de meme também, a gente considera esse espaço social como um espaço importante de construção dos memes. Como é que você pode criar o seu próprio meme? Porque às vezes dá vontade, né? Você vive uma situação, como a Mimir, por exemplo. Você vive uma situação em que você sente a necessidade, ou percebe, nessa situação aqui deu certo. Isso aqui, de repente, olha, outra pessoa pode achar engraçado, isso aqui pode virar um meme. Como é que você pode fazer? Existem muitas plataformas e sites que te orientam sobre como montar, certo? Texto e imagem, mas para que seja inteligível. Uma vez eu fiz um laboratório de meme desenhado mesmo, numa turma de 6º ano, e algumas ideias, né, a criança, eu também fiz isso em ensino médio, a criança não conseguiu relacionar direito a informação escrita com a imagem. Acontece isso também, então você tem que ter essa coerência. Porque se a imagem não tiver coerência com a mensagem, o meme não funciona. Tudo bem, a gente tem aqui uma capivara que está dormindo. Mas a gente está falando de quê? De dormir. Aí, aqui em cima, né, a mãe, não acredito que você vai tirar uma soneca. Se você acordou às 11 horas, depois do almoço, vai dormir. A imagem da capivara dormindo. Se ela estivesse comendo,
Se ela tivesse, aí é distanciar a ideia. Se ela tivesse correndo, enfim, a imagem precisa ter uma conexão inteligível com o texto na hora de construir o meme. Outra coisa, dá para fazer meme só com a imagem? Deixa eu voltar aqui para mostrar. Olha, esse daqui, por exemplo. O que faz essa imagem se caracterizar como um meme, sem muita informação, ainda são os pontos de interrogação que estão aí. É a parte gráfica da língua. Se não tivesse os pontos de interrogação, a gente ia ficar na dúvida se a expressão do rosto dele era só rindo ou se ele estava realmente com dúvida de alguma coisa. Então isso reforça. Um meme precisa de imagem e texto, senão ele vai acabar não funcionando, certo? E muitas vezes o texto não precisa ser um texto em português, em inglês, não precisa ser um texto literário. No caso aqui, a gente vê fórmulas matemáticas, certo? De geometria, que já nos remetem a uma situação de pensamento, de cálculo, de coisa que está sendo maquinada para se entender. As expressões da personagem junto com as fórmulas matemáticas já nos remetem a essa questão de estar acontecendo alguma coisa na cabeça, os neurônios estão batendo para poder entender alguma coisa. Ok? Então, esses processos todos estão envolvidos com a criação de memes, certo? E eu espero que vocês tenham tido aí mais esclarecimentos sobre isso. Ficamos aqui com a nossa aula sobre meme. Muito obrigado pela participação de vocês e até a próxima. Tchau!